Olá para todos, é um privilégio estar com vocês aqui em mais um dia. Nós estamos aí celebrando o Natal, então a gente está muito feliz porque nós estamos reunidos com as nossas famílias. Esse certamente é um dos períodos mais importantes, mais especiais do ano para a gente. E eu queria te convidar também para estar conosco. Vamos cantar aqui algumas canções, compartilhar uma palavra. Eu tenho certeza que Deus ele tem muito para falar com a gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. A Tua graça nos basta. E eu creio que o Senhor está aqui entre nós, com a nossa família. Essa é a nossa maior dádiva, esse é o maior presente, ter o Senhor conosco. Nós somos gratos a Ti por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei seu amor para sempre. Cantarei teu amor. Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. 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 Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção, ainda nesse clima de Natal, fazendo referência ao nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Hoje o Rodrigo não falou, só vocês. É isso aí, gente. Bom dia, muito bom estar com vocês aí. Espero que numa mesa, se possível. É bem possível que você esteja aí preparando para sair ou se preparando para receber, né? Então, possivelmente, você e eu aí, daqui a pouco estaremos sentados numa mesa, em volta dos nossos familiares, dos nossos queridos, e a gente quer conduzir esse momento assim. Em primeiro lugar, o Rodrigo estava tocando aí, não sei o que a Cíntia e o Vitão, o Rodrigão sentiu no coração, nesse dia assim, de uma forma bem livre, né? A gente se reúne aqui e cantando essa canção, eu fui tentando imaginar assim, nessa última celebração do ano, né? Uma condução de Deus sobre as nossas vidas, né? Foi muito rápido aqui, né? Deu 5 minutinhos de louvor, mas foi o suficiente para minha mente assim começar lá em janeiro, lembrar da primeira celebração, de tudo que a gente viveu, das pessoas que chegaram. Uma delas está aqui, né, com a gente. Então chegou aqui, se eu não me engano, na segunda semana de maio, né? A cabeça tá boa, né? A Cíntia já estava aqui, mas estava ainda meio que sendo introduzida com o Fábio. O Rodrigão já era mais de casa. E você vê quanta coisa Deus fez na nossa vida desse ano. Eu não falo assim, nem a nível de congregação, pensando na vida de vocês, pelo pouco ou muito que eu conheço, pensando na minha vida e pensando na vida de alguns irmãos que eu consigo ver aqui falando assim, quanta coisa, cara, quanta alegria, quantos desafios, quanta segurança em Deus, assim. Foi uma coisa que até estava ouvindo a Cíntia na semana retrasada, e eu fiquei pensando assim, cara, a Cíntia começou a chorar, falando desse aspecto familiar que Deus tem, né? E de como que Deus vai contrariando as lógicas, né? Então,
aquela profecia, né, em forma de salmo, quando fala assim, cara, ele faz a mãe, a estéril, mãe de filhos, e a gente estava falando sobre isso, né, quando a Cíntia conduziu, e a gente viu isso aqui, e muitas outras coisas. Então assim, logo na largada aqui dessa celebração, eu não quero deixar escapar esse negócio, essa ideia de que Deus nos conduziu de uma forma fantástica. E o melhor de Deus para mim nesse ano foi não ter poupado a gente de nada, de todos os desafios que a gente viveu, né? Eu lembro a gente orando pelo Fábio, citar mais quem está aqui, né? Quantos anos foram, Cíntia, procurando uma coisa fixa? 5, 6 anos. 5 anos a gente, eu nem tanto, né? Mas nos últimos meses preparando para isso, assim, e de repente Deus, pá, o pouco trabalho se tornou muito, porque aí ele já tinha pego uma coisa, ele pegou o outro fixo, então assim, uma expressão que eu usei com o Rô ontem, quando a gente estava conversando, eu parei de querer ter controle de tudo, sabe? E eu literalmente não tenho desejo de saber mais do dia de amanhã. Eu desisti assim, eu desisti. E aí foi interessante que a gente estava andando de carro, eu falei assim, nós não sabemos nem o que nos espera na próxima esquina. Exatamente. Não foi isso que eu te falei? E a gente está aqui, sendo conduzido por Deus. Então assim, começando essa celebração, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela sua vida, e agradecendo porque Deus não poupou. Muita coisa que a gente às vezes queria que Deus tirasse de nós, Deus não tirou, como Paulo lá, orando por aquele espinho na carne. Mal sabia Paulo que aquilo era a única chance que ele tinha de permanecer no Evangelho. Então a gente tem alguns avisos, na verdade a gente quer dar um único aviso, né? Hoje, dia 25, você na mesa, semana que vem, primeiro domingo do mês, e nós permanecemos assim. Então, respeitando aí os nossos limites, né, como congregação, e também querendo muito que você invista um período a mais com a sua família. Então, muita gente que congrega aqui na Doca tem família longe. Então, muita gente que está aqui na Grande São Paulo veio do interior, né? Então, a gente decidiu que na próxima semana nós não teríamos também a celebração presencial. Então, será só online. Então, você já anota aí, semana que vem, nesse mesmo horário, 10h40, a gente começa a nossa primeira celebração do ano, assim também, totalmente online, tá bom? E a gente está aqui para encerrar essa série de meditações, canções, foram muitas canções aí, né? Mas a gente intitulou ela de Canções de Natal. Eu tive a graça graça mesmo, assim, para mim foi uma das pregações mais difíceis da minha vida, por isso que série, assim, série é difícil, então a gente meditou muito e a gente falou sobre aquele cântico de Maria, depois a Cíntia veio e trouxe a ideia do Zacarias, da família, cântico de Maria, mas ali junto com José, obviamente, a gente estava falando dessa questão, dessa família que Lucas introduz, né? Depois a Cíntia falou sobre aquela beleza de Isabel e de Zacarias, aquela coisa impossível, uma mulher velha engravidar, 2 impossíveis, né? Uma que nem teve relação e era bem jovem engravidar, e outra idosa, estéril, engravidar. A gente até terminou a celebração falando disso, né? Que quando Deus ele tem para a humanidade um novo ciclo, ele vai lá e promete uma criança. Então uma das primeiras coisas que Deus prometeu foi uma criança, quando ele falou lá no Éden que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Você vê, a primeira coisa foi a multiplicação, e a segunda foi a vida de um filho. Então depois o Rafa, junto com a nossa cantata, falando daquela canção mais angelical, aquela coisa magnífica que se tornou assim tema de grandes cantatas, né? De grandes cantatas, grandes óperas. E hoje a gente senta aqui, nós 4, para conversar sobre esse cântico de Simeão, que para mim também, assim, você vê como que a Bíblia é, né? Por mais que você leia, a gente é sempre um aprendiz, né? A escola da Sara e do Matias se chama aprendiz, e eu acho isso o máximo. Mas na leitura bíblica é a mesma coisa. Então eu vou ler aqui. Hoje a gente está fazendo um teste, então não era o melhor dia para fazer o teste, é o último, mas a gente dá umas invertidas na lógica. Então eu vou ler o texto aqui, e nós aqui simbolizando uma família, porque aqui a Cíntia aqui sentadinha, além da Cíntia ser a mulher, ela é
mais doutora, assim, né? Ela tem uma mente mais lúcida, né? Eu e a Cintia, a gente se dá bem, porque eu vou falando às vezes asneiras e ela vem atrás, dando aquela leve consertada, assim. Mas graças a Deus que ela é mulher, né? Então ela conserta, assim, sem me ofender. Ela vai devagar, ela nunca me expôs, mas no fundo ela pensa, nossa, Daniel nas viajadas, mas nunca me expôs. Não é, não, pra falar a verdade. O Vitor, que ela não ia falar aqui, em off ela fala, o Vitor, que está aqui representando essa nossa turma, essa nossa família, um pouco mais aí, já partindo para a última fase, cinquentinha, o Vitor está na metade, meia vida ainda, tem mais 50 pela frente. Mas o Vitor, você não sabe, eu estou aqui no close aqui, você não sabe, mas o Vitor, ele também assim, com uma vasta experiência ministerial, vivencial. Então você vê, tá vendo como que é bom não ficar pensando muito? A gente traz a doutora, traz o missionário, o cantor e o curioso. Então assim, isso aqui está perfeito, isso aqui está maravilhoso. Então eu vou ler o texto, vai aparecer para você aí na tela. Se você quiser abrir sua Bíblia aí de papel ou no celular, pode abrir, vocês também fiquem à vontade. Nós vamos fazer um recorte um pouco menor, mas vamos partir aí dessa perícope inteira, Lucas capítulo 7, eu leio aqui a parte, capítulo 2, Eliabe, desculpa, Lucas capítulo 2, só para dar uma emoção, eu quero ler do versículo 28 até o 32, diz assim, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus dizendo, soberano Deus, agora podes levar-me em paz o teu servo, como prometeste, vi a tua salvação que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo Israel. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe nessa curta meditação de um texto assim, que certamente seria tema aqui de longas horas de conversa. Então assim, primeira coisa que eu quero destacar aqui, gente, e aí olhando no relógio a gente vai se inteirando aqui, é que assim como todos os outros que a gente meditou, quando a gente falou de Maria, a Cíntia também, o Rafa, essa ideia de que uma coisa que me chama, falando da série inteira, uma coisa que me chama muita atenção é que a primeira atitude, né, coisa é feia, mas a primeira atitude que esses personagens que a gente leu têm, após receber essa grande notícia, ou como o Simeão, receber de fato Cristo no seu colo, a primeira atitude deles é o louvor. Cara, isso me fez meditar muito, porque na nossa geração, a gente está assim, né? A primeira coisa que a primeira ideia que a gente tem é a postagem, né? Ou a lacração, ou a postagem mais melancólica. Então, se a menina engravida, ela quer postar de felicidade, mas se ela perdeu o filho, ela também quer, vamos dizer, postar pelo ar melancólico, nem sempre. Mas a gente tem esses dois extremos, assim. E no sentido de uma coisa que é para glória, que enaltece Deus e tudo mais, eu acho que a gente, na nossa geração, vai corromper nesse primeiro princípio, assim. E Simeão, quando ele pegou Jesus, ele poderia ter falado assim, que bom, até que enfim, olha aqui, gente, porque ele não estava sozinho, estava no templo, né? Ele pegou Jesus do colo, diante de tantas pessoas. Não é que ele ignorou a presença de todos, mas é que me parece que ele como os outros personagens, estão tão focados na centralidade de Deus e da condução de Deus na história deles, que a primeira coisa que eles fazem é dizer, soberano Deus, aqui no caso, né? É interessante que aqui ele usa soberano, né? Essa ideia de condução, porque ele está tão velho, e as pessoas estão tão certas que ele vai morrer. Imagina o tanto de gente, aqui, sim, você me perdoa aqui na minha viajação, mas você imagina o tanto de gente que chamava esse cara de velho louco, quando ele saía na rua dizendo assim, ó, tem uma promessa aqui para mim, Deus se revelou, e eu vou pegar o Messias no colo. Assim,
Então, assim, quando esse homem pega Jesus no colo, a primeira expressão que ele tem é realmente, existe um Deus que está para além da esquina, né? Ele consegue ver algo que a gente não está vendo. Então, ele louva a Deus, ele expressa aqui em apenas um versículo, 2, né? No 30 e no 31, quando ele vai falar da salvação que está em Cristo, ele fala duas coisas e aí a gente conversa. A primeira é que ele fala no 31 que a salvação de Cristo é um presente para todos os povos. Achei isso maravilhoso, né? E ele é um judeu, né? Um judeu falar isso aqui é interessantíssimo. E a segunda questão é que ele diz que Jesus é uma luz de revelação para todas as nações. Aí ele amplia um pouco, porque você pode ter um monte de povo da mesma nação. Então ele abriu o leque, ele falou, não, ele não é só das nossas tribos. Esse menino aqui, esse bebê, ele estava lá sendo apresentado ainda muito novo, ele é um presente para todas as nações. E o que me chamou a atenção é essa questão de que, essa ideia de que que Deus não pertence a ninguém, sabe? Isso aí me chama muita atenção. Às vezes a gente vai na nossa lógica aqui, vai trabalhando você vê que toda tradição cristã, ela vai traçando seus limites, e se ela não tomar cuidado, os limites que ela coloca são os limites do próprio Deus. É como Deus se encaixasse assim nas nossas óticas. E um cara doutrinado como esse, esposo de uma mulher doutrinada como a esposa dele, para ele pegar Jesus no colo e falar assim, isso aqui é uma dádiva para todas as nações, só tem um jeito, que é o que começa o texto lá e a gente não leu. Esse cara foi dirigido pelo Espírito. Então assim, me pegou muito no colo essa expressão, essa condução natural, vamos dizer assim, espiritual, de Simeão até esse lugar, esse encontro. E quando ele abriu a boca, né, aí é meu lado mesmo, vocês podem discordar, para mim, até o cântico dele, foi uma coisa que a gente falou há pouco tempo atrás, saiu como uma coisa assim, não doutrinária, entendeu? Eu não acho que isso aqui é para a gente fazer doutrina, isso aqui é um cântico, é a palavra que sai da alma. Quando ele diz, talvez sem imaginar, porque talvez até ele falou assim, mas para todas as nações, porque você vê que no começo, ele tinha ideia lá no 25, ele tinha ideia que ele esperava uma restauração de Israel, mas agora ele já é iluminado ali de uma forma, e ele está falando, não é só para Israel, isso aqui é para todas as nações. Fala aí, Cíntia, Vitão, Rodrigão, professora, fiquem à vontade, senão eu vou falar aqui até da meio-dia. Bom, se deixar comigo eu falo até meia-noite também, né? Você é mais porque pior que eu. Assim, gente, além de você ter esse aspecto da universalidade da salvação, e não é que é uma novidade, não, porque isso já está lá em Abraão, ser uma luz para todas as nações. Todas as nações. Então não é que é uma novidade, mas é algo que o povo havia se esquecido, porque eles eram tão oprimidos pelas nações, que a ideia do amor de Deus alcançando as nações soava uma coisa estranha, não, né? E eles estão muito oprimidos. E eles estão muito oprimidos, né? Mas a maneira como as coisas vão se conduzindo ao longo desses 4 cânticos, dessas 4 mensagens que a gente recebeu aqui nos últimos domingos, além da universalidade da salvação, eu acho incrível essa parte multifacetada dessa salvação. Porque Deus de fato está entrando na história, Ele está trazendo ali Jesus, o Messias, Ele está efetuando uma salvação, mas Ele também está trabalhando em histórias individuais de pessoas, e Ele também está redimindo as pessoas de uma condição que era imposta a elas de uma maneira muito terrível. Então, no primeiro momento, você tem Maria, que é a mulher pobre, a mulher que fica grávida fora do casamento, da Galileia, que ninguém achava que tinha coisa boa ali, né? Um casal não muito convencional ali com José. Depois você tem Zacarias e Isabel, os sacerdotes, mas que não têm filhos. Então eles também tinham um estigma social. E por fim, né, depois você tem o cântico, né, dos pastores, o cântico ali dos anjos. Pastores era a categoria mais desprezada da sociedade. Eles eram
perante aquele mundo romano, o pastor de ovelhas era a categoria que menos valia. Então você vê os anjos aparecem e eles celebram o nascimento de Cristo com pastores. E depois no final você tem um outro casal de idosos, piedosos, que vivem a sua vida dentro daquele sistema religioso que a gente sabe que está corrompido. Jesus, ele critica aquele sistema religioso. Mas não é porque o sistema estava corrompido que não haviam pessoas de coração piedoso, porque você tem Simeão que está ali aguardando, e ele é cheio do Espírito, e na sequência você tem Ana, que é uma mulher viúva de 84 anos, que vive a sua vida no templo, mora no templo, ali adorando, orando, e ela também recebe com fé aquela criança, e a palavra diz que ela passa a pregar todos os dias da vida dela, que ela contemplou aquele menino. E a gente percebe como essa salvação ela vai em várias dimensões, porque Deus de fato redime a humanidade, ele redime dos pecados, como está escrito lá no Cântico de Zacarias, mas ele redime a história. Assim como ele pega, e o Dani já comentou isso, né, a questão de Eva é redimida em Maria. Durante anos, né, a mulher carrega esse estigma de ser moralmente mais frágil, a mulher é que pecou primeiro, mas aí Deus faz com que o Salvador do mundo venha ao mundo só por uma mulher, não tem nenhum homem envolvido na história, né? E ele cumpre aquela promessa que ele fez para Eva. Então eu vejo que ali Deus também está restaurando a dignidade da mulher também, de todos aqueles que eram pobres, de todos aqueles que eram oprimidos. Então essa salvação em todas as dimensões da vida, eu acho que essa é a grande beleza que Lucas consegue trazer para a gente. E também dos religiosos, né? Que nem a gente estava conversando antes. Quando a gente usa esse termo religioso, a gente quase está ofendendo alguém, né? Então, a gente lê a Bíblia e quase sempre quando a gente vai falar dos próprios escribas, dos fariseus e até de outras origens aí, de pessoas que se dedicavam ao texto. Mas, por exemplo, se não fossem os escribas, a gente não tinha texto. Então, assim, os fariseus nos ajudaram a enxergar a lei. Claro que não acertaram em tudo, mas você vê, há pessoas muito piedosas, né? Um cara que se dedicou a vida inteira e lá na sua velhice eu vejo como uma coroa, assim, de forma pessoal, era como se Deus coroasse a vida dele, assim, um empenho. Deus não é um Deus de recompensa, mas Deus é um Deus de amor. Então, assim, ele gosta, ele não precisa, mas ele gosta. É igual o pai que gosta de dar presente para filho sem o filho pedir, né? Que não está dando tempo, né? Nossos filhos pedem muito, igual a gente. Mas assim, eu acho que esse texto me ajudou a primeiro descer um pouco mais os degraus que a gente vai subindo ao longo da jornada, achando que é uma coisa e não é outra. Ajuda a pensar que eu gosto muito daquela ideia, toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, essa ideia de que se há alguma coisa de bom, ele não pertence a ninguém, né? Então, assim como redimiu a Eva, né, a Maria e a todos nós, eu até citei essa bem-aventurança. Até tem gente que faz essa leitura do Cântico de Maria com a bem-aventurança de Jesus, né? Porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Então eu acho que com a Eva todos nós, assim, é uma corrente de graça, assim, que Deus vai exaltando, como Paulo coloca lá depois, essa ideia de ele vai colocando, não é exaltar, mas é dar graça para pessoas que não poderiam viver essa graça. Eu acho que Simeão, talvez dentro do cenário onde ele estava, a gente não leu isso, mas eu imagino que ele era um cara assim, cheio de espírito, sabe? Talvez um cara humilde, que aguardava, como o texto fala, essa redenção. O que você acha aí, Rô e Vitão? Vamos deixar o Vitor por último, que aí ele conclui na voz da sabedoria.
Eu penso que agora indo por um caminho diferente do de vocês, assim, trazendo mais uma aplicação para hoje, pensando na minha vida, na minha história, nas coisas que eu já vi, eu fico muito constrangido quando eu penso que o Espírito de Deus revela a mim quem é o Messias. Isso me constrange demais. E também me deixa em alerta de talvez em algum momento eu, não sei, né, eu deixar de enxergar dessa forma, deixar de enxergar a Jesus, aquele que foi anunciado, prometido, enviado depois de uma longa história de um povo que sofreu tanto. E aí a gente estava também até conversando sobre a questão com o carinho que a gente deveria ter mais com Israel também, que é o povo que de lá veio o Messias. Então, assim, toda essa questão me constrange muito. Eu imagino que Simeão ali naquele momento, agraciado, porque como nós dissemos aqui, ele recebeu uma revelação. Aquilo não poderia de forma alguma vir dele, porque ele era muito inteligente, porque ele tinha a teologia certa, porque ele tinha a doutrina certa, porque ele era o cara. Ele não acertou, foi revelado. Foi revelado, sim. E essa é uma graça gigantesca que hoje nós podemos nos lembrar na celebração do Natal. E se nós estamos falando sobre isso aqui hoje, eu tenho certeza que é Deus revelando a nós, a todos nós, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acho que puxando um gancho no que você falou, é mais um aspecto, né? Você falou, né, que não foi por inteligência, porque Simeão era melhor. A gente pega Paulo, o cara era o mestre dos mestres, fariseu dos fariseus, sabia toda a lei, mas não adianta, existem coisas que são espirituais e que... Por isso que eu gosto de uma coisa que o Rusto Gonzalez ele fala, que o Espírito Santo ele nos nivela, ele nivela. Dentro da família do Espírito, não tem classe social, não tem o que sabe mais, o que sabe menos, porque quem conduz e quem revela é o Espírito. Então é algo muito, muito especial, realmente. É exatamente isso que eu vinha meditando, pensando enquanto vocês falavam, né? E o Rodrigo falou exatamente aquilo que eu tinha até anotado aqui. Nós somos privilegiados, porque o mesmo Espírito que revelou a Simeão o Messias é o mesmo Espírito que nos revelou. E em cima disso eu tenho alguns sentimentos. O primeiro é de gratidão a Deus pelo privilégio de sermos esse povo que Simeão ele declara. Chegou em nós. Chegou em nós, né? O segundo sentimento é um sentimento de, além, né, mesmo tendo essa gratidão de ser alguém que Deus nos escolheu, de humildade, de saber que nós estamos aqui porque muitas pessoas passaram por muitas dificuldades, muitas lutas, para que nós pudéssemos estar aqui hoje sentado como família, né, falando daquele que é o principal motivo das nossas vidas, né? E o terceiro sentimento é de segurança. Eu vejo hoje em dia as pessoas falando com medo que vai fechar a igreja, que vai ter perseguição. Isso muitas vezes me traz até uma tristeza. Por quê? Porque nós temos a certeza do Senhor nas nossas vidas. Nós temos esse Messias que foi levantado entre as nações para nos dar essa segurança, para que a gente possa ter essa paz, essa tranquilidade, saber que nós realmente estamos no caminho certo. Eu fiquei assim, pensando, porque eu viajo, né? A ideia mais literal, assim. Eu sou muito narrativo e muito criador de cenas, né? Então eu gosto de imaginar cenas. Eu não consigo imaginar o que era para um judeu, assim como as 400, né? Eu não consigo imaginar o que era para uma mulher de, sei lá, 13, 14 anos, não sei quantos anos a gente defende que ela tinha,
ser visitada por um anjo dizendo assim: você está grávida do Messias. Mas também não consigo imaginar o Zacarias, tanto que assim você falou, foi bem engraçado, porque assim, o cara fica até mudo. Quando ele fica mudo, eu fico pensando assim, cara, a melhor coisa da vida, né? Sim, ele ficar mudo, porque ele não correu o risco de falar nenhuma asneira. Então é verdade, porque aí eu lembrei do que Tiago fala sobre a ideia do ouvir, e também dos pastores, mas eu não imagino um velho, agora um homem velho, que dedicou a vida inteira dele a esse ministério na esperança do Messias. A igreja evangélica, a nossa natureza um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, mais protestante, a gente não tem mais a volta de Cristo saiu das nossas agendas, entendeu? Mas a vinda do Messias nunca saiu da agenda dos judeus. Então você vê um cara que desde os primeiros dias da vida foi ensinado a esperar o Messias, e de repente ele pega esse menino no colo. Então assim, cara, a gente agradece a Deus e louva a Deus por tantas coisas, mas entrar um pouco, aterrissar nessa cena e imaginar um senhor lá já nos 48 do segundo tempo, já que é Copa, já deixou a gente tão triste, não dá nem para falar de futebol, mas imaginar o cara na última curva da vida, assim, quando ninguém mais pensava que dali saía nada, de repente entra uma menina e um rapaz, José não era velho, ele morreu novo, mas ele não era velho, e vem lá com um menino, que era um menino dentre tantos os outros meninos que foram apresentados. A gente está achando que teve um culto para Jesus, não, aquele era um dia de apresentação normal, e aí vem lá aquele tanto de menino, de repente entra aquele menino, aí algo testifica no coração desse homem, desce sobre ele lá um quê de glória de Deus, vamos dizer assim, e aí ele pega no colo, e aí ele vai, é interessante, primeiro ele louva a Deus, e depois ele vai conversar com Maria, ele tem essa revelação, dessa coisa das nações, de todas as nações e tal, aí ele vai para Maria, não sei nem se a gente precisava chegar aqui, mas não tem roteiro, né? E ele fala assim para Maria, vai ser difícil, porque a gente tem essa romantização de Maria e tal, cultos feita, uma mulher magnífica, de fato era uma pessoa exemplar, e ele fala assim, também não é só assim, ele também divide, também não é só assim, Jesus mesmo falou sobre isso. Então essa glória de todos está para todos, mas nem todos querem. É muito difícil de entender, mas para nós que fomos alcançados, e hoje aí 25 de dezembro, que na nossa tradição a gente sabe que não foi hoje, mas tá bom, mas hoje é o dia que a gente atribuiu a isso. Então a gente senta com os nossos familiares, a nossa árvore está cheia de presentes, não está mais, né, porque as crianças pegaram tudo, mas está lá com as coisinhas, e de repente a gente fala assim, vamos pensar nisso aqui, nasceu, sabe, eu tenho muita dificuldade de traduzir os meus pensamentos. Então assim, o que o Simeão pega no colo, é de fato a promessa lá, ao Adão e à Eva, essa ideia assim, fica tranquila mulher, porque o teu descendente, ele vem, e aí você passa lá na nossa narrativa milhares de anos, e de repente esse menino está no colo dele, mas para nós é um plus. Eu acho que Simeão foi um agraciado, mas ele pegou Jesus no colo. Não, nós é um plus, porque Jesus veio morar na gente. Então assim, você vê que é uma graça assim, que vai e encontra o seu ápice para mim no Pentecostes, nessa ideia de que para alcançar todas as nações, ele viria, o menino, e viria morar dentro de nós. Então assim, uma palavra de cada um para nós encerrar aqui. Para mim, quando o Simeão diz assim, posso morrer, eu lembro de Paulo, tua graça me basta. A gente até conversou, né, a ideia desses ciclos que Deus faz, Moisés lá no cume do monte, olhando e pronto, e ele também lá no último fôlego de vida, ele encontra com Jesus e diz assim, eu
eu posso partir. E aí eu anotei os meus rabiscos lá e me fiz uma pergunta. Eu falei assim, será que Jesus ainda é tudo para mim? Ou isso virou canção? E se Jesus é tudo para mim, por que tantas outras coisas ainda ocupam um lugar no meu coração e até um lugar nas minhas ansiedades? Então assim, será que Jesus é o centro da nossa vida? E a gente poderia dizer assim, encontrei o Messias, não tem, daqui para frente para mim é pessoal e é missão. Então assim, é missão porque eu agora tenho o Cristo e Ele mora em mim. Eu podia morrer, mas eu não morri. Então assim, eu queria viver como se eu pudesse morrer hoje, mas numa consciência de que para essas coisas que ocupam o meu coração, eu já morri. Então eu queria meio que falar igual Paulo ali, aquela crise que Paulo tem, não sei se eu quero viver, não sei se eu quero morrer, porque eu quero ficar aqui com a igreja, mas para mim também já deu. Então você vê que quando homens, no caso aqui, mas homens e mulheres obviamente, eles chegam num nível de maturidade espiritual, não estou falando de idade, porque Paulo não morreu tão velho como Simeão aparentemente. Quando você atinge um ápice da maturidade, você fica em dúvida, se morre, se vive. Aí Paulo fala, não, porque para mim morrer, aí ele vai filosofando as ideias dele, mas ele percebe que a vida e a morte, na verdade, tudo é lucro, tudo é graça. Então para mim ficou essa pergunta assim, se Jesus ocupa o centro do nosso coração, do meu coração, por que eu ainda não tenho tanta paz, sabe? Se Ele é o soberano, como o nosso amigo aqui, Simeão, traduziu, e para mim não tinha outra palavra, porque Maria não falou soberano, essa ideia de, para ele, essa linha de fim da vida, porque o cara que chegou no fim da vida consegue ver, Maria está no começo da vida, Simeão está no fim da vida. Então o cara que viveu tudo aquilo poderia dizer assim, é verdade, ninguém acreditava, mas Deus tem o controle. Então assim, Feliz Natal, cara, que Deus possa visitar vocês. A gente quer escutar a Cíntia, uma palavra assim, do coração e de encerramento. Para mim é isso, Deus deve encontrar esse espaço central ao ponto da gente ficar na dúvida, se vive ou se morre. Eu acho que as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas não são tão óbvias assim. Elas são claras por um aspecto, mas elas não são tão fáceis de se perceber se não tivermos olhos atentos e corações sensíveis. E é por isso que a vida passa e muitas vezes a gente sabe a respeito de Deus, a gente conhece essas histórias, mas parece que isso não se torna central nas nossas vidas, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões. Por isso que a gente tem tanta ansiedade, tanto medo, tanta dúvida. E o Natal, para mim, é uma dessas oportunidades em que a gente tem para reorientar o nosso coração. Porque o Natal é uma celebração cristã, mas se a gente olhar toda a história do povo de Deus, sempre houveram datas para se celebrar. Você tinha Páscoa, você tinha diversas outras datas, e essas datas serviam para a gente lembrar. Porque se a gente não para e não pensa, e não medita, e não conversa, e não ora, e não olha para esses textos de novo, e de novo, de novo, a gente vai se perder na correria. É normal, nosso coração vai se orientando para outras coisas. Então, aquela revelação que Simeão tem, essa revelação que todos os personagens que a gente falou ao longo dessa série tem por meio do Espírito, é algo que a gente só consegue realmente vivenciar cheio do Espírito. Porque na nossa correria a gente não consegue ter esse nível de fé e esse nível de esperança. Pegar aquele bebê no colo, e aqui eu vou usar uma linguagem de João, ele estava pegando o Criador do mundo. Ele estava pegando o Criador do mundo no colo. Não era algo simples, não era um insight humano. Não, eles viravam o rosto para nunca ver Deus. Mas de repente Deus está no colo dele. Está no colo dele. É algo tão tremendo, gente, é tão tremendo isso, de como Deus se faz um dos nossos, de como Ele caminha conosco, de como Ele partilha um pão com seus discípulos e adorava comer. Antes de partir, prepara um churrasco na beira da praia, com a galera. Então, assim, gente, é tremendo.
É tremendo um Deus que se revela na simplicidade. E se você não estiver atento, você não percebe realmente nada disso. Acho que o Natal serve para isso, desacelerar um pouco, sentar em volta da mesa e lembrar das nossas histórias, das nossas raízes. Posso falar? Pode, querido. Porque o Vitor tem que ser o último. Mas para encerrar, não, essa questão de que Simeão, ele esperou toda a sua vida. E às vezes a gente não consegue parar assim, sei lá, meia hora para contemplar aquele que foi prometido, que foi enviado, que nasceu, morreu e ressuscitou. Como o Dani também ele costuma falar, né? Eu não consigo traduzir muito o que eu estou sentindo, mas é isso, assim, a grandiosidade disso, desse que foi prometido, enviado, nasceu, morreu e ressuscitou. E às vezes a gente não consegue ter a calma, ter a paciência, o zelo em poder olhar para Cristo e saber essa realidade, tomar posse disso, de que Ele não está mais no nosso colo, mas está entre nós, mora em nós. Com certeza isso é algo muito, muito grande. E o Vitor para encerrar. A palavra, ela diz que Simeão era um homem justo. E o justo vive pela fé. E eu enxergo assim, Simeão tinha uma fé para frente, olhando para frente, a expectativa do Messias. A nossa fé é olhando para trás, que o Messias é revelado para nós através da palavra, mas nós nunca podemos de perder a expectativa da segunda vinda de Cristo. Que a gente possa ter essa expectativa, essa alegria, ou se Deus não chamar, ou se Ele voltar, né? Mas que a gente esteja preparado. A gente vai encontrar. A gente queria terminar esse tempo orando e agradecendo aí a todos que estão aí sentados ou de pé ou já esquentando pernil, né? Hoje é tudo francês, né? Tudo resto de ontem, né? Hoje não tem como. Hoje tudo, até as famílias mais nobres desse país esquentam uma comidinha da sobra, né? Aquela maionese maravilhosa, aquela farofa. Que fica melhor no dia seguinte. Não, bem melhor. Mas a gente quer louvar a Deus, primeiro agradecer a disposição da Cíntia, do Vitão, do Rô. E assim, antes de orar, eu queria puxar mais uma vez aqui pode ser só o refrão, vim para adorar-te. Aqui, né, ó, essa parte tão linda. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, Pai. Nós queremos nesse dia, como foi colocado aqui, nós queremos em volta dessa mesa, em família, dizer nessa tradução de Simeão mesmo, essa ideia de que Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus Criador, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor é o início, o fim, o alfa, o ômega. Em Ti todas as coisas convergem. Nós cremos no Senhor e hoje, nesse dia em especial,
Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos visitou em Cristo. O Senhor nos encheu de esperança. O Senhor faz com que os nossos dias mais difíceis não sejam solitários. O Senhor tem nos dado assim muitas razões de louvar, mas especificamente nesse dia nós queremos louvar o Teu nome pela Tua fidelidade, porque o Senhor sempre cumpre as Tuas promessas. Às vezes parece que demora, às vezes parece que é muito depressa, mas no tempo do Senhor, tudo o que o Senhor diz acontece. Graças ao Senhor por isso, porque o Senhor nos visitou em Cristo, o Senhor andou entre nós e agora o Senhor anda em nós e através de nós. Que nesse dia, nessa tarde, agora quando a gente senta com a família, que de todas as conversas que são boas e são sadias, que não passe de nós pelo menos essa conversa de orientação, essa centralidade do Senhor nas nossas vidas. Nós não queremos ser pessoas inconvenientes que querem sempre falar alguma coisa e tentar evangelizar toda hora, mas também nós não queremos dizer que assim, nós não queremos perder uma oportunidade, e que seja um dia de esperança para todos nós. Em nome de Jesus, nessa última semana do nosso ano, que a gente possa olhar um pouco mais para o retrovisor e ver o quanto o Senhor nos sustentou, que a gente possa dizer junto: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, até aqui nos dirigiu o Senhor. O Senhor que é soberano sobre todos nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Cíntia, obrigado pela vida do Vitor, obrigado pela vida do Rô, pela minha vida. Nós te agradecemos porque tudo isso faz muito mais sentido para nós do que a gente consegue dizer, porque o Senhor nos visitou, o Senhor transformou o nosso pranto em riso, e isso sim tem sido para nós a esperança da nossa vida. E como o Vitor falou, que a gente possa agora mirar e esperar com muita vontade esse novo encontro, quando não mais a gente, como Simeão, pegar esse bebê no colo, mas aquele dia gracioso que em volta dessa mesa que a gente senta hoje estará o Senhor e todos os que são seus, nós nos louvamos o Teu nome e nos alegramos em Cristo Jesus. Amém, 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 irmãos. Vão na paz aí, para onde tem que ir. Que Deus possa abençoar todos vocês, a casa, e lembre-se que na semana que vem nós estaremos apenas online. Um abraço. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal! Ah, não, esqueci de falar.